Do dia para se viver. Vamos começar o estudo bíblico nesta manhã e vamos ouvir agora a cantora aí, Adriana Neves, que vai estar louvando ao Senhor. Lindo dia para se viver, pessoas maravilhosas. Maravilha. Só lembrando que a Adriana não é cantora. Eu só gosto de cantar. Recuperando aqui da garganta e eu vou louvar aqui. Ah, ele é lindo, maravilhoso. Agora vamos ver se eu vou conseguir, se eu não vou chorar. Tá bom? Vai se tornar cantora, Adri. Maravilha. Vamos lá. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor das multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Seis pessoas, eu não estou vendo as outras. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Seis pessoas. Vê o mestre a chorar e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém? Bem, que louvor maravilhoso. É lindo, Ele é gente. lindo. Você vê as imagens, então, né? Oh, que lindo. Sim, sim, vem as imagens tudo na mente. Lindo dia, Rai, maravilhosa. Vamos meditar Bom um dia, abençoadas de Deus. Que a pouquinho. paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vamos meditar agora da palavra do Senhor. A gente orou antes de você entrar aí, Rai, mas depois.
quiser, a gente vai orar também no final, qualquer coisa, mas assim, se sinto abraçada pelo Espírito Santo aí de Deus e da palavra que possa falar o nosso coração. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 17, tá bem no comecinho aí. Gente, eu tava consertando aqui que tinha dois links, né? E o primeiro link não consegue entrar, não. Eu não consegui entrar no primeiro mesmo, não. Nem eu. Eu tava consertando aqui. A Adriana já até encontrou, já? Eita, Glória! Amém! Semana passada foi Ruth, depois de Ruth. Isso aí, Dri, arrasou. Deixa eu ver aqui agora. Encontrou Leni, Val, Chazeni? Tem Ô, uma ô música, Meire, um louvor. ô Meire, Oi. é, hoje teria que ser online, mas no momento aqui eu não posso abrir o outro celular para poder ver os versículos. Ah, tá, tranquilo, não tem problema não. A Sol chegou aí também para nos ajudar, ó. Seja bem-vinda, Sol. Maravilhosa, bom dia. Vamos então, eu vou pedir a Adriana para nós começar esse estudo bíblico aí poderoso, que vai ser lá em 1 Samuel, que a gente vai meditar hoje, capítulo 17. Hein, minha querida? A gente está em oração, viu? Sol, pela sua cirurgia, vai ser dia 18, né? Lembre-se, gente, de orar, né? Tanta bênção que vai acontecer dia 18. A cirurgia da Rai, da Sol, o Black Friday, o Black Smart. Sim. Só Vamos ter. bênção. Eu vou começar a ler o primeiro. Obrigada. De nada, minha Deus querida. abençoe. Sindri, pode ler. Tem um louvor, é infantil. Eu acho não, é do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão. Ele é infantil para criança. Ele fala a ordem dos livros da Bíblia. Menina, aprendi no louvor, então tem a ordem do começo ao fim. Ó, depois você me manda lá, que eu vou mandar lá no Passa grupo pra, pessoal. passa Ó, vai pra ser gente aí, ótimo. Bê. Aí, ó. Assim que eu aprendi rápido, faz tempo, quando meu filho era pequenininho. Ah, não, você consegue mandar lá no grupo. Depois você manda no grupo lá, Adri. Todo mundo. Tá, eu procuro lá depois. 1 Samuel, capítulo 17. Golias, o que que eu vou falar aqui hoje da palavra de Deus? Que Golias vai desafiar os israelitas. Adriana Neves, lê para mim aí o primeiro versículo, por gentileza. Quem encontrou 1 também, Samuel gente? 17. 1 Samuel 17:1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efes-damim. Pode continuar, por gentileza, até o versículo 11. 11. Isso. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saís formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul?
Encontrei, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Gratidão aí. Gente, bora lá. Quem já ouviu a história de Golias e Davi? Levanta a mão. Adriana já ouviu. Rai já ouviu. Leni? Não? Gente, depois vocês assistem também. Tem imagem, Sol já ouviu. Parabéns, Sol. E assim, os demais também. É uma história muito linda. Por quê, gente? Você tá querendo falar? Sol levantou a mão que você já ouviu, né? Eu Sim, tenho já até. ouvi. Ah, eita, Glória. Tem até umas musiquinhas infantil, né, gente, com as crianças para louvar. Acho que a Adriana tá até cantando aí, ó. Tem uma historinha linda, um CD bem antigo de Davi, e assim, que faz barulho, porque Golias era um homem muito alto mesmo. Assim, no versículo aí, ó, 4 no meu fala quantos metros de altura o Golias tinha. Não sei se no de vocês fala aí quantos metros de altura ele tinha. E assim, mostrando, querendo trazer assim para vocês, qual o medo, às vezes, né? Qual o Golias que está tentando te desafiar todos os dias? É a questão financeira? É emocional? O que está te abalando? Gente, pensa que Golias, ele desafiou todos os israelitas. Todos. Interessante aí, ó, no versículo 4 fala: Então Golias, um guerreiro filisteu, Gate, saiu das fileiras do exército filisteu e tinha 2,90 metros de altura. Pensa, faz 3 metros. Que a pessoa, né? Eu acho que o pessoal ficou tudo com medo ali, né? Fala na palavra de Deus, ficava com medo. Pensa, uma pessoa bem alta, né? Você já conhece uma pessoa alta, pensa em 2,90 m ainda, quase 3 metros de altura. E aí ele ainda usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 70 quilos. 70, gente, quilos. Se o homem já é grande, deve que era forte. E ainda estava 70 quilos aí, a couraça de bronze. Depois ainda, e ainda fala, né, que o aço de sua lança era pesada e grossa, como um eixo de tear. E a ponta de ferro de lança pesava cerca de 7 quilos. Olha a palavra 7 de novo na Bíblia. Gente, depois vocês pesquisam quanta Ah, palavra 7 não. falar na Bíblia. Então, assim, era muito um homem que estava aí valente, ele queria guerra, ele queria matar alguém, ele queria vencer aquela guerra. E aí, pensa aquele povo olhando, né, com medo. Os irmãos de Davi estavam ali também. Mas é interessante para vocês imaginar como que o pessoal estava olhando para Golias. Com medo, muito medo. E quantas vezes na sua vida você tem medo de alguma coisa? A gente tem medo. A gente tem insegurança. Ou traumas que tá deixando você paralisar por alguma coisa. Alguma rejeição que não te deixa ir para frente por causa que ainda está ainda te incomodando e você precisa tirar da sua vida. Qual Golias que você precisa enfrentar para tirar da sua vida, para você guerrear, que nem Davi fez. Gente, Golias gritou aí, ó, nas tropas israelitas no versículo 8, porque saíram todos para lutar. Eu sou filisteu. Não sei se você já viu uma música que fala assim, eu sou filisteu, vim lutar. E ainda ele fala o quê? Eu sou filisteu. E vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Escolha. Escolha quem vai ser o homem para lutar comigo. Quem é que vai ser? Se ele me matar, o pessoal da minha terra aqui, ó, vai ser seu escravo. Mas se eu vencer, vocês serão meus escravos. Só que tem um pequeno detalhe. Tem um detalhe, gente. Qual é o detalhe
que pode mudar a sua vida sem eu não piscar? Quem é que pode mudar a sua vida? Quem é que vai fazer você tomar uma decisão? Quem vai fazer você levantar da sua cama todos os dias e guerrear e orar? Quem é que vai fazer? E aqui, ó, desafio hoje o exército. Mandem um homem para lutar comigo, no versículo 10. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados, muitos abalados. E aí? O que será que acontece? Jessé, porém, que é o pai de Davi, né, no versículo 12 aí, vai enviar o Davi ao acampamento de Saul, porque Davi era o filho de Jessé mais novo, e os seus irmãos estavam lá, né, cuidando, trabalhando. Só que aí, lê para mim, Idri, por gentileza, do versículo 12 até o 15. Era que eu peguei outra Bíblia. Qual passagem? Tá em 1 Primeiro Samuel Samuel, 17, capítulo Primeiro. do 12 até o 15, por gentileza. primeiro Samuel 17, 12. Davi era filho de Jessé e Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia acompanhando, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Agora um detalhe também. Lê o versículo 16. Quantos dias que o pessoal estavam ali? Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Pensem, gente, 40 dias ele estava ali desafiando o povo, dia e noite, assustando. O pessoal deve estava com muito medo. Só de ver aquele homem alto. E ele estava aterrorizando o povo. Só que também, quando pediu Davi, é interessante, porque Davi cuidava ali, né, das coisas do pai. Era o mais novo, o mais pequenininho, né? Pensa Rosemary pequenininha, perto de uma pessoa de quase 3 metros de altura. Misericórdia, eu vou ficar assim, ó, bem pequena, né? Mas, gente, pensa o detalhe, Davi era o mais novo, mais novo. E os outros irmãos eram todos mais velhos, estavam ali e estavam com muito medo, estavam sendo desafiados 40 dias e 40 noites. E detalhe, quando Deus tem um propósito na sua vida, pode estar desafiador, mas depois vai ter uma bênção. Vai ter um propósito naquela situação. Porque, por exemplo, Jessé do nada pediu Davi para levar coisas para os seus irmãos. Davi estava cuidando ali e teve que ir, estava cuidando das ovelhas. Davi, no versículo 15, que aí, ó, que a Adriana leu, enquanto Davi ia voltar para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. E aí, um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acompanhamento este cesto, no versículo 17, com grãos tostados e este 10 pães. Leve também 10 queijos. Mas o pai nem sabia como que estavam seus filhos ali, como que estava o seu povo. Mas quando Deus quer usar a gente, Ele pede pessoas para te pedir algo, né? Que eu falei uma vez que às vezes a pessoa nem tá bem, você vai pedir ajuda, você vai acabar ajudando a outra pessoa. Porque em tudo tem um propósito, a gente não sabe o porquê de todas as coisas, mas Deus sabe, Ele está cuidando de cada detalhe, Ele está com você. Versículo aí, ó, 19, quem quer ler para mim? Eu leio. Então, lê para mim, por favor, Sol. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá,
lutando contra os filisteus, levantando-se de madrugada. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas vieram, o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza, e quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi É perguntou aqui aos só. soldados. Mas pode terminar esse versículo aí. Pode terminar. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado por que recebera o homem que matar esses filisteus e salvar a honra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Gratidão. Bora lá, gente. Hum. Aqui, Davi estava cuidando das ovelhas, que nem a Sol leu aí, e Jessé pediu para estar levando coisas no dia seguinte. Davi levantou bem cedinho, foi lá, pegou as coisas, falou, não, deixa eu ir lá levar. Quando pegou, né? Pensa, sua mãe pediu uma coisa para você, você vai lá e pega e leva. Só que quando ele chega lá, ele viu o pessoal que estava ali, né, em conflito. Pensa, um povo de um lado, um povo do outro, aquele homem grande que estava lá com a armadura e gritando. Deve que Davi chegou e falou assim: quem é aquele homem? Quem é ele para estar gritando com o povo do Deus vivo? Está desafiando? Quem é? E o que acontece se matar ele, se vencer essa guerra? O que acontece? Muito interessante, gente. Pensa nos detalhes. A coragem de Davi, a ousadia de Davi. Eu tenho que pesquisar, viu? O que é esse circunzoso? Deve ser uma pessoa assim que não tem a palavra de Deus, mas deixa eu pesquisar aqui, Dri. Gostei, viu, dessa pergunta. Já ouvi essa palavra, mas para ver o significado certinho. Bora lá. Davi falou assim. Davi falou bem assim mesmo. Quem souber ir pesquisar aqui. Aí você encontrou também, né, onde que a gente está lendo? Não? Nossa, gente, ó, aqui, ó, bora lá. Incircun... Incircunciso, que na minha fala, deixa eu ver, minha fala diferente. Mas tá, bora lá. É uma pessoa que não é consagrada a Deus, rebelde, que é incrédulo, que não acredita em Deus, né? Falando aqui, ó, no significado da
dessa palavra, não circuncidado fisicamente, um homem que não teve a pele, né? Também. E sobre a palavra de Deus é um homem que não consagrado ao Senhor. Bom, deu para entender mais ou menos? Um pouquinho, deu, Dri? Incrédulo. É uma Isso, pessoa incrédula, rebelde, espiritualmente insensível. isso, que não Entendeu? acredita. Parabéns, Salve, isso aí. E aqui, gente, Uhum. voltando, aqui na palavra do Senhor também fala que Davi foi com muita coragem e ousadia, pequeno. Você, Rai, Leni, Sol, Adriana, Jazeni, Val. Qual o problema maior da sua vida que está tendo, que você precisa resolver? Porque antes de Davi enfrentar essa guerra, ele estava cuidando das ovelhas. Mas ele fala também que ele enfrentou o quê? Leão, né? Que tentava ali devorar as ovelhas do seu pai. Ele estava em guerra o tempo todo. Você está lutando o tempo todo para vencer o que está te afligindo, trazendo para a nossa vida, nosso dia a dia. A gente está indo com muita coragem, com muita fé e com muita dedicação para enfrentar? Ou a gente está querendo deixar só Deus resolver? Qual é a sua guerra que você precisa enfrentar, que você precisa resolver essa situação? Ah, é alguém que eu tenho que perdoar, perdoa logo. Ah, é coisa que não está agradando ao Senhor, então tira da sua vida o que não agrada a Deus. É desafiador? É, mas não impossível. Porque quando você é obediente à palavra do Senhor, Ele vai te honrar. Não porque você merece, mas é porque você está sendo obediente a Ele, é pela graça de Deus. Trazendo aqui, ó, Davi, ele fala no versículo também. É, só que aí, pensa, gente, continuando depois aqui, mas eu vou tentar resumir, tem 15 minutos, mas bora lá. Davi tinha com outros irmãos, e ainda o irmão dele mais velho ficou perguntando: o que que você está fazendo aqui? Porque viu Davi conversando com outras pessoas, perguntando quem era aquele homem que estava aqui. Por exemplo, no versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância. Olha só, o irmão ainda vem com o quê? Com, ó, querendo tentar desanimar o Davi ali, né? Eu conheço sua arrogância. Que arrogância Davi tinha, gente? Cuidando ali de ovelhas e ainda a pessoa desafrontando ele. Eu conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Olha só, você quer ver apenas a batalha. E o 29, o que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados e fez a mesma pergunta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi mata Golias a partir do versículo 32, mas assim, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Versículo 33, Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Pensa, você não vai conseguir lutar contra esse filisteu e vencer? É apenas um rapaz. Ele é guerreiro. Você, Davi, é tão pequeno. Isso aí, Dri, foi bem esse versículo, primeiro 17. Ah, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto. Quem é esse que você está concentrando? Isso mesmo, Adriana. Tranquilo. Mary, agora eu já posso ler alguma coisa. Tá, gratidão. É, Deus abençoe. É nesse versículo aí, Ah, 1 Samuel 17, 26 aí, ó, que a Adriana colocou, né? Que esse filisteu incircunciso, que não acredita no Deus vivo, que tá te abalando. Quem é aquelas pessoas que estão querendo te desafiar, que nem teme ao Senhor, que nem agrada a Deus do todo o coração e ainda quer te falar mal nas redes sociais, quer falar mal da sua roupa, quer falar mal a qualquer outra coisa. Quem é essa pessoa, gente, que não acredita no Senhor, que não tem um coração ali temente? Quem é essas pessoas que vai te desafiar nas redes sociais? Que vai falar, ah, Primeiro tá virando Samuel. blogueirinha? É, 1 Samuel 17, 26, mas agora eu tô lá no 33. Bora lá. Quem é essas pessoas Tá. que vão desafiar, né? Que não tem o temor do Senhor. Versículo 34 aí, Saul, versículo 33 e 34. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu. Ai, você não vai conseguir vencer nessa vida.
Pensa uma pessoa falando de jeito para você. Sol, você não vai conseguir. Adriana, para que isso? Ah, quem está querendo emagrecer, você não vai querer emagrecer, não. Para que você vai querer emagrecer? Ah, para que você vai querer estudar? Ah, para que você vai escrever um livro? Você? Você vai falar assim, você vai querer escrever um livro. Mas estão enganadas, porque quando Deus tem um propósito no coração e te chama, você obedece a Deus. Porque aqui, ó, você não conseguirá lutar por mais valor e vencer. É apenas um rapaz e um guerreiro dessa juventude. Davi, porém, insistiu. Nossa, gente, quando eu vi o horário aqui, eu falei, uau, mas bora lá. Não vamos fugir da palavra que eu quero trazer aqui, que Deus possa falar no seu coração também. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado. Então, assim, Davi, ele viu essa guerra maior, que o Golias queria desafiar o povo de Deus. Mas antes de ele enfrentar essa guerra, ele já estava enfrentando as pequenas guerras da vida dele. Ele já estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele estava indo atrás com um cajado e tira o cordeiro de sua boca. Se o animal me atacar, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Olha a fé do pequeno Davi. Se me livrou do urso, do leão, ele também vai livrar desse filisteu. Leni, já que você está querendo ler aí para mim, lê o 39, por gentileza. Espera aí, Meire, que a internet está falhando aqui, não está abrindo, não. Lê para mim só o 38 e 39. Saul vestiu Davi com com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seus escudeiros à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu Pronto, sei que aqui. era só um um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Aqui, gente, pensa. Davi, ele usou umas roupas que pediram para ele usar, né? Que nem Saul leu aí. As amarduras, couraça, né? Capacete de bronze, tudo. Mas Davi, ele conseguia andar com essas roupas? Não, gente. Davi não conseguia andar com as amarduras. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você tem que fazer isso, você tem que usar aquilo para dar conta. Mas às vezes a tua fé vai já resolver o seu problema. A tua fé vai te curar. Onde que você está acreditando? Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos. Pensa, ele tentou andar, né, com aquela roupa pesada que nunca tinha usado na vida. Às vezes é assim, coisas que você nunca usou, que você nunca fez, é desafiador, não é? Aprender alguma coisa na internet, às vezes que você nunca fez. Às vezes tem que assistir a aula umas 2 ou 3 vezes. Aí pensa Davi, né, que tentou ali andar, mas nunca tinha usado essas coisas.
E ele, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. O que que Davi pegou aqui, gente? 5 pedras lisas de um riacho e colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Diante das pessoas que estão ali. Depois vocês vão ler essa história assim com mais detalhes e imaginar, escrever o que Deus falar no seu coração também, que é muito interessante. Ó, pegou 5 pedras porque tinha 5 gigantes, tá? Mas pensa diante daquelas pessoas. Davi iria enfrentar Golias e iria vencer essa guerra? Você estando ali vendo Davi indo com 5 pedras, você ia falar o quê? Quem é aquele menino tão pequenininho, gente? Não, onde que ele tá pensando que vai? Né? Pensa aí, o Golias, né, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção de Davi, rindo, gente. Tava rindo. Pensa aí, ele tava rindo com desprezo. Um belo jovem ruivo gritou para Davi: Por acaso um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá. Você chama para enfrentar o seu desafio na sua vida, se você vai com o quê? Como que você vai para enfrentar o seu desafio na sua vida? Você vai com pouca fé ou você vai com fé que você vai vencer? Você ora antes de ir ou não? Você confia em você mesmo e fala assim, eu vou dar. Ou você pede Deus para estar com você, para ser o sócio da sua vida, para ser o dono do seu negócio, o dono do seu relacionamento que você está tendo, que seja o centro. Quem você está pedindo? Gente, aqui, ó, venha cá e darei sua carne às aves e animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu aos filisteus, versículo 45 aí, ó, para vocês acompanhar. Você vem a mim com uma espada, uma lança e dardo, mas eu vou enfrentar em nome do Senhor do Exército. O Deus do Exército de Israel, você que desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. E eu matarei, cortarei sua cabeça e os darei os cadáveres de homens, as aves, os animais mais selvagens. E todo mundo saberá que há um Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. Mas não com espada e nem com lança. A batalha é de quem? Do Senhor. E ele entregará vocês em minhas mãos. Versículo 48, finalizando. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo para o quê? Enfrentar. Ele foi correndo, enfiou a mão na bolsa, gente, pegou uma pedra e o quê? Atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu, será? Acertou onde, gente? Onde que acertou? Onde que essa pedra acertou o filisteu? Onde será que acertou? A testa. O que que pensou? Ah, muito bem, Sol. Tá esperto aí, ó. Tô gostando de ver. Isso aí, na testa, gente, na testa. E ficou o quê? Nossa, será que ele caiu? Uma pedrinha, gente. Uma pedra na testa vai derrubar um homem de quase 3 metros de altura com armadura? Vocês acham que vai vencer com uma primeira pedra ou com a segunda, ou a terceira ou a quinta pedra aí? Que nem a Adriana falou, né? Tinha 5 gigantes. Posso cantar a frase? Pode, com certeza, Adri. Mas eu quero saber, será que foi com a primeira pedra? Aqui, a palavra de Deus fala que foi com a primeira, com a segunda só. Será que teve que, ó, arremessar a primeira? Ih, não acertou, não. Será que Davi acertou já de primeira? Ele teve que jogar essas 5 pedras. O Foi uma que pedra, será? fala. Uma Foi uma pedra. pedra. Tirando uma pedra, né? Hum, Arremessou na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão.
Eita, glória de Deus! Agora sim, gente. Amém. Então, ó, Davi, então, recebeu uma pedrada na testa aqui, ó, e caiu no chão. Pode cantar, Adriana, eu deixo. Posso? Uma pedrinha colocou na funda, girou, 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 girou. Uma pedrinha colocou na funda, girou, 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 girou. Acertou na testa do gigante e o gigante ao chão tombou. Eita, Glória, eu achei que ia ter mais, que eu tava até. Eu ia fechar meu microfone para me cantar aqui. Eita, gente, glória a Deus, viu? Amém. Tá vendo aí? Glória Gira, a gira a Deus. pedrinha, gente, e ataca. Agora aqui, trazendo para nossa vida, para você vencer aí o que tá te afligindo, te deixando mal, você vai orar. Você tá com Deus do exército, o Deus vivo, não tenha medo. O medo te atrapalha de chegar ao extraordinário. O medo que as pessoas vão tentar te atacar, gente, o mundo todo está querendo atacar a pessoa, né? Querendo tentar te desanimar, deixar triste. Davi deixou com que as pessoas ou aquelas palavras afligissem o pensamento dele? Não. Davi era o mais novo ali de Jessé, e mesmo assim ele foi. Ele foi ainda cuidar ali dos irmãos, levar o que Jessé pediu, né? O cesto, mas ele ainda venceu a guerra. Pensa aqui comigo. O gigante estava desafiando o povo lá 40 dias e 40 noites. Aí, quando o jovem pequenininho, de cabelo ruivo, aí como a palavra de Deus fala, venceu essa guerra, é por meio do quê? É só por meio de Jesus Cristo para vencer a sua guerra espiritual, a sua guerra emocional, a sua guerra financeira. É não desanimar. Ah, eu estou devendo, estou isso e aquilo. Ora, pede Deus sabedoria, fonte de rendas, mas não desiste dos seus sonhos. Tem pessoas, às vezes, que tá devendo 20 mil, quase entra em depressão, não está sorrindo mais, ou terminou um relacionamento, chora, é doloroso? É, mas não é o fim. Se a gente não conseguir vencer essas guerras pequenas, como que a gente vai vencer uma guerra maior? Você começa a desafiar a sua vida para chegar ao extraordinário, vencendo um dia de cada vez, não deixando com que isso te abale, com que isso deixe você ficar na cama, deitada, dormindo. Não, eu vou levantar. Eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu espiritual. Gente, quando você alimenta da palavra todos os dias, pode vir, às vezes, pessoas querem te desanimar, mas você está com Deus vivo do exército, que nem Davi estava, Deus está com você também. Deus só não estava com Davi, ele está com você na sua casa. Ele está com você na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento. Mas sabe o que é que falta, às vezes, de nós mesmos? É orar mais, é entregar mais para Deus, é confiar para Deus tomar conta dessa situação. Eu estava em um desafio muito grande que para uns falar assim, ah, é besteira. Não é. Aquilo estava querendo tentar tirar a minha paz. Estava querendo me deixar triste. Eu falei, pai, eu não consigo sozinha. Eu tive que fazer um jejum, gente. Acho que foi de 40 dias. Eu acho que esse eu coloquei de 40 dias. Foi, esse eu coloquei. Vou ter. Olha aqui, eu coloquei esse de 40 dias. Eu fiz um jejum de 40 dias para Deus resolver essa situação, que sozinha eu não iria conseguir. Era um gigante. E qual o gigante que está com você, tentando desafiar? Você tem que fazer o quê? É orar, Deus resolve para mim. Deus vai comigo. Deus resolve essa situação que está me afligindo. Tira isso do meu coração. Que eu venha sentir a alegria na tua palavra. Que eu venha vivenciar, ó Pai, que eu venha te obedecer. Gente, peça para Deus sabedoria para lidar com todas as coisas. Não deixa pequenas coisas te afligir, não. Ah, tá desafiador, faz que nem a Adriana. E eu coloco um louvor, pula na presença do Senhor, ore, clame. Eu coloquei um louvor no início, que a mulher de oração, ela pode mudar essa situação? Pode. A mulher que ora muito e fala pouco, gente, essa mulher vai crescer tanto espiritualmente que nada vai abalar. Antigamente eu ficava um pouco triste com algumas coisas, ficava. Mas eu falei, Deus, agora eu não quero nada, não deixa essas coisas me afligir, não, Senhor. Não deixa.
Porque quando você olha somente para Cristo, gente, quando você vai para a igreja para olhar somente para Deus, não importa quem está do seu lado, quem está atrás, quem está à frente, quem está te observando, quem é que não tá. Se você está servindo a Deus de todo o seu coração, que nem Davi estava ali, né, cuidando das ovelhas, nada vai te abalar. Não é críticas. Davi não deixou as pessoas falarem com ele falar assim, eu não vou porque eu tô com medo. Não, vai. Tá com medo, às vezes pede Deus força, sabedoria, mas vai atrás do seu propósito, porque o que Deus te chama, o que Deus quer te usar, Ele tem grandes coisas. Meires, mas eu tô no fundo do poço, o que é que eu faço? Para você sair desse fundo do poço, filho ou filho, você tem que continuar lutando. Eu tô no deserto, então continua lutando, continua orando, continua buscando, continua trabalhando, continua estudando, mas não para enquanto não conseguir o sonho que Deus plantou no seu coração, Ele não quer que termine por pouca coisa, não. Se Deus colocou um sonho no seu coração, um desejo que Deus colocou, então continua. Porque se você for ouvir as pessoas, você não vai fazer nada, você vai ficar perdido. Será que é isso? Será que é aquilo? Não escute, escute o que Deus quer na sua vida. E que Deus, assim, abençoe a sua vida grandemente, que você seja um instrumento usado por Ele na sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu trabalho, qualquer outra coisa. Mas esteja sensível à voz do Senhor. Que as guerras que vocês têm que enfrentar, enfrente com fé, com ousadia. Eu vou porque eu estou com Deus do exército. A pessoa te desafia, é perigoso, é isso ou aquilo, mas se Deus te chamou, que Deus colocou no seu coração e Deus falou, vai. Não desista dos seus sonhos. Eu quero que alguém aí, quem puder, abre para mim Efésios 6:11. Fala o que, quem puder ler. Agora deixa eu abrir aqui, Meire, que eu ainda não participei. Tranquilo. Eu amo ouvir Efésios. versões diferentes. Quem quiser ler também pode ler. Hoje nós vamos ver 3 versões aí. Quem querer achar primeiro e ler a primeira versão, pode ir, que eu estou achando. Achei Efésios. Gente, quando Deus escolhe alguém, Ele vai derrubar o gigante que está na sua vida te atrapalhando. Qual o capítulo? Vai. Efésios 6:11. Adriana já achou? Pode ler, Adri, depois lê. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí o livro 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Adriana, lê também para mim, por gentileza. Depois a Ra e a Sol. Efésios, o quê? A minha 6, tá igual. tá igual? Quem tá Uhum. diferente? Efésio 6:11. 6, eu estou olhando 3. Trazendo aqui, gente, o Está segredo na desafiador. sua vida é ter coragem, é ter falar assim, eu consigo, ou ter convicção que Deus está com você na sua guerra. Ter a fé. Muitos homens ali poderia ser maior que Davi, poderia ter armas, poderia ter alguma coisa. Alguns poderiam ter coragem, mas foi, não foi. Davi já estava tendo convicção antes de enfrentar aquela guerra que ele já iria vencer. Porque Deus estava com ele. Porque Deus ajudou ele ali cuidando do rebanho, do pai, das ovelhas, do leão. Deus já tinha livrado ele, ele tinha certeza que Deus iria livrar ele daquela guerra, que ele iria conseguir vencer. Efésios aí 6:11, quem encontrou, o Sol encontrou também? Encontrei aqui, deixa eu ver. O que tá diferente aqui, tá? Na minha fala assim: vistam da armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Ainda fala a palavra É, diabo. a Pois minha nós também. não lutamos contra inimigo. Sal, olha, pode ler o 12 só. Lê o 12 aí para mim. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades deles,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis diante de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Até aqui, Da só. justiça. Até aqui. Gratidão, gente. Aqui, a armadura completa de Deus. Que Deus fala para você vestir a armadura de Deus, para que possa resistir o inimigo. Gente, para que possa permanecer firme contra as estratégias do diabo, porque o diabo está o tempo todo querendo te derrotar. Ô, inimigo, pensa. Às vezes Deus vai usar até pessoas que você mais ama para tentar te desanimar. É por conta da pessoa que não te ama? Não. É por conta das estratégias do inimigo, gente. As estratégias do inimigo que quer usar até as outras pessoas. E aí? Se Deus está do seu lado aqui, o inimigo também está o tempo todo querendo te derrotar, querendo te desanimar. Gente, olha, pensa na palavrinha para permanecer firme contra as estratégias do diabo. Aí você pensa, às vezes é só uma dor física no corpo, não é não. Às vezes é o inimigo querendo te desanimar, querendo te deixar triste. Tenta lutar em oração, em confiar no Senhor e tenha convicção que Deus está com você o tempo todo. Davi, ele não fugiu da guerra, ele foi para cima. Ele foi enfrentar a guerra dele. Ah, eu tenho medo, mas Deus está comigo. Deus tira o medo do meu coração, tira a angústia, tira a tristeza. Que o Senhor me abrace, Pai, mas que o Senhor me ajude, que sozinho eu não consigo. Mas com Deus do exército você consegue. Entregue para Deus o seu problema, a sua situação, a sua doença, pede para Deus te curar. Entrega, gente. Porque quando você entrega para Deus, Ele vai cuidar de cada detalhe, no tempo certo. Ah, o tempo está desafiador, tudo tem um propósito nesse tempo. Talvez é um tempo para você crescer espiritualmente, crescer emocionalmente. Porque quando alguém te machuca, você aprende, eu falo que é um aprendizado em nossa vida. Né? Quando alguém nos machuca, você às vezes sabe o que você não deve mais fazer, ou em quem confiar, tomar cuidado, orar muito. Né? Depende qual as mesas que você está sentando também. Esteja atento o tempo todo. Não vai para qualquer lugar que todo mundo te chama, não. Que tem ambiente que as pessoas querem o quê? Te desprezar, falar de pessoas ou ficar falando coisas. Esteja em mesa que fala da presença de Deus, que fala de negócios. Que você vai crescer muito, que você vai ser transformada. E que Deus esteja te abençoando, que você vista aí da armadura de Amém. Deus, cresça na graça e no conhecimento de Deus, e um domingo abençoado, que vocês possam ir na casa do Senhor hoje, ouvir a palavra de Deus, louvar, cantar. Gente, enquanto estiver triste, louva ao Senhor. Tá no dia do luto, louva, canta, que as tristezas vão embora em todo o tempo. Deus é bom e fiel. Vamos Rose, tirar nossa foto? Oi. essa semana eu tive uma inflamação no olho, achei, estava cuidando como conjuntivite. Gostaria de colocar também em oração minha visão, mas era uma uveíte, né? Eu já tive uma vez no lado esquerdo, então me preocupa muito, né? Porque uveíte é uma inflamação que pode cegar. Então eu estou em tratamento agora com colírio, né? E me preocupa muito, porque ela pode ter vindo por conta do autoimune, né? Da doença autoimune. Então, eu estou cuidando também desse desafio, né? Além da cirurgia. Eu coloco em oração também minha visão, tá? Se vocês puderem colocar também. Vamos estar orando sim, viu, Sol? A Com visão, certeza. a visão da gente é tudo. Eu É. li, graças a Deus, com dificuldade, mas é, é bem complicado para não estar ajudando muito ela embaça um pouco. Mas
Agradeço, tá? As orações de vocês. Vamos estar orando sim. Eu já até anotei aqui, todo mundo vamos anotar também, está orando aí Deus pela abençoe a Sol, que você Deus também, esteja com Rai. você. Você vai fazer também dia 18 algum procedimento? Não, bom Vai? dia, minhas lindas. Não, não, Bom, não vai. tá liberado ainda, não. O plano ainda não liberou a data, não. Estou Entendi. aguardando, ansiosa.